na semana passada para comentar um aspecto de uma indicação que ela havia feito com relação à questão das vacinações envolvendo os municípios, né, especialmente Tupã-Ciretã, e naquela oportunidade ela nos comentou que gostaria de trazer um tema aqui, falar sobre um projeto que ela tem aí com relação ao Dia da Mulher, né, e essa atividade que ontem foi homenageada, essa atividade não, esse aspecto que ontem foi ressaltado pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado pela ONU, instituído pela ONU, né? E nós que temos hoje o privilégio de termos 3 vereadoras aqui em Tupã-Ciretã, inclusive a vereadora mais votada, a vereadora Karine Valau, né? Também a vereadora Arlete Silveira e a Jocelene Aquino, né? Que são vereadoras aqui por Tupã-Ciretã e que representam não só alguns segmentos, cada uma delas tem uma parcela da comunidade que a indicou para ser a representante, mas também a mulher junto à Câmara de Vereadores. E naquela oportunidade a Jocelyn nos solicitou um espaço para comentar um pouquinho sobre esse projeto, especialmente essa questão da mulher e algumas atividades lá junto à Câmara de Vereadores. Ela está em contato conosco e nos permite ampliar essa informação. Vereadora Jocelene Aquino, vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, bom dia, como é que está, vereadora? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. E é bom sempre dizer que a rádio alcança nos lugares onde a internet não chega, né, Miguel? E aí as propostas, o trabalho que a gente realiza na comunidade tem um alcance muito maior quando a gente usa desse espaço que a rádio nos proporciona para falar do nosso mandato, também para falar de temas importantes que são importantes para a comunidade, que é essa questão da mulher, né? Aquilo que tu falavas com relação ao projeto, nós encaminhamos para a Câmara, na semana passada, um projeto de lei que ele fala sobre a contratação de pessoas para o serviço público e dá uma regra a essa contratação de cargos de confiança para contratos afins, que essas pessoas, os homens, né, falando mais especificamente, não possam ter nenhuma condenação com relação à violência contra a mulher. Então, esse é um aspecto muito importante, visto que, olhando os dados com relação à violência doméstica, só no ano passado foram 105.671 denúncias de violência contra a mulher, violência doméstica. Só no primeiro semestre do ano passado, em 2020, foi 636 mortes. São dados pequenos, se a gente for olhar agora, mas que eles têm um impacto muito grande na vida das mulheres brasileiras, gaúchas e tupã-ciretanenses, né? Existem dados mais específicos com relação ao município que a Secretaria de Assistência Social eles devem ter com relação a isso, pelo trabalho que as gurias fazem. E elas deram uma entrevista ontem na rádio, né? Uhum. Elas falaram sobre isso. Então, uma outra questão é que 90% dessas denúncias e dessas violências geradas para as mulheres são cometidas por maridos e companheiros, né? Então, esse projeto de lei que nós encaminhamos é também para, dentro do serviço público, a gente dá uma ideia de que nós estamos agindo. Pessoas que têm essa conduta com relação à mulher, à violência feminina, não pode ser contratada para trabalhar no serviço público. Ele tem que ter uma certa postura de respeito, uma certa postura de defesa da mulher e não o contrário. Então, nós apresentamos esse projeto foi lido ontem na ordem do dia, passará pela Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou vice-presidente, e posteriormente será votado no plenário, mas eu acredito que, entendendo a postura dos meus colegas vereadores, e como nós, 3 mulheres sendo vereadoras na casa, nós vamos também conseguir convencer os nossos colegas de que este projeto é um projeto importante, é um passo importante para o reconhecimento de que é preciso valorizar e defender a mulher. Sem dúvida. Bem, só uma pequena correção, a entrevista do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação foi na quarta passada, né, que nós falaram sobre isso.
E são números bem tristes para Tupã-Siretã, infelizmente, né? Esses números que você colocou, Josi, são a nível nacional, né? Isso, a nível nacional. Perfeito. Tupã-Siretã não é fora desse quadro, né? Claro que os números daqui são proporcionais à nossa comunidade, mas a gente fica triste de ter que divulgar números assim, informações assim, uma vez que qualquer crime, qualquer agressão contra uma pessoa não é aceitável para uma sociedade civilizada, e a questão da mulher também, né? Até por uma questão física, de uma força física maior do homem, o que fica mais ainda flagrante, né, o abuso, o desrespeito. Bem, a gente é claro que torce para que esses números diminuam, né? E vamos acompanhar aí, assim que tivermos algumas informações com relação a esses projetos, de que forma eles estarão sendo avaliados, né? Como você colocou, a Câmara de Vereadores, infelizmente, nas duas últimas gestões, optou por não transmitir através da Rádio Tupã, por uma decisão administrativa, e a gente leva as informações à medida que elas vão chegando até nós, né? E é claro que o desejo é de que a municipalidade possa, ou a Câmara de Vereadores, através dos seus representantes, faça aquele trabalho que sempre fazem, no intuito de representar segmentos da nossa sociedade e estarem lá presentes discutindo as questões, especialmente vinculadas à questão político-administrativa do município, né? E claro, nesse mês da mulher, aí não poderia ser diferente também essa orientação, esse objetivo de focar também nesse tema. Josi, mais algum detalhe que gostaria de colocar na nossa comunidade? O microfone à sua disposição. Isso, assim, nós temos, assim, com relação ao dia 8 de março, ontem eu participei de uma live com várias mulheres vereadoras, prefeitas, do nosso partido, do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, mulheres espalhadas pelo Rio Grande, e falando, né, dos seus problemas, das suas dificuldades. Inclusive participou a prefeita Margarida, ela é prefeita em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e ela falava da experiência dela. Ela foi deputada federal, foi reitora de universidade e hoje é prefeita dessa cidade. E as dificuldades, Miguel, elas são iguais em todos os lugares. E aí a gente se soma à luta de tantas mulheres e de tantos homens que também se colocam ao lado, né, ombreando esse espaço de construção histórica do espaço feminino na sociedade. E aí a gente vê que nós não estamos sozinhas. A luta que nós fazemos aqui de reconhecimento da mulher como um ser dotado de competência e de respeito é feito em todos os espaços e em todos os lugares. Quando tu falava sobre o dia 8 de março, ele foi reconhecido oficialmente em 1977. Aí, se a gente for olhar, 1977 é século passado, segunda metade do século passado. Mas a luta das mulheres é uma luta que vem de muitos anos, não é de agora, né? Desde a luta pelo voto, desde a luta do reconhecimento para poder sair para trabalhar na Revolução Industrial. Então, são várias lutas durante o período histórico para se conseguir chegar hoje e ter 3 vereadoras na nossa cidade exercendo papel político, né? Nós temos hoje um avanço na nossa cidade. Existem municípios aqui ao redor, eu acho que é Ibirubá, eu acho que é Ibirubá ou Salto do Jacuí, que tem uma Câmara que a maioria são as mulheres. As mulheres mandam naquela Câmara, né? Se dependesse delas, elas fariam tudo o que elas quisessem, porque elas são a maioria. Então, esse aspecto histórico do dia 8 não é só para a gente valorizar e mandar flores e dar um bombom, e muito embora eu ganhei uma caixa de bombom muito boa ontem, mas é um dia de luta, é um dia de reconhecimento da pessoa, da mulher, como um ser dotado de capacidade, de competência e de sonhos. Nós vivemos hoje num mundo cheio de tristeza, né? Ontem nós conversávamos sobre os dados da pandemia do nosso município e nosso sentimento de comemorar que diminuiu de 500 para 400 e pouco. Então a gente está comemorando isso já, né? Nós vivemos num mundo entristecido por tantas perdas. Nosso município, quantas perdas nós tivemos, quantas famílias perderam seus entes queridos e que isso não volta mais. Mas a mulher, a característica da mulher, e aí eu falo para cada uma das mulheres que estão lá no fundo das vilas. Nós levantamos cedo, nós cuidamos dos nossos filhos, nós saímos para trabalhar,
Muitas vezes, e muitas mulheres, na sua grande maioria, são mulheres que trabalham sozinha para sustentar os seus filhos. São mulheres que voltam cansadas para casa, mas conseguem dar o seu tempo para os seus filhos, para a sua família, para os seus pais, que muitas vezes cuidam, conseguem dar o carinho, o amor, a atenção. Por mais cansadas que estejam, chegam em casa e ainda conseguem fazer isso. Então, a palavra da mulher hoje, no dia 8 de março, que foi ontem, é a palavra esperança. Por mais que nós estejamos vivendo um período de tristeza, um período de trevas, por causa desta pandemia, nós precisamos esperançar, nós precisamos distribuir esperança de que as coisas vão melhorar. De que hora em hora, eu sempre digo isso, brinco com o pessoal aqui em casa, de hora em hora Deus melhora. E é preciso ter fé nisso, porque as mulheres, elas têm uma espiritualidade própria de que elas acreditam que vai dar certo, porque é preciso dar. Não existe outra maneira, não tem como não dar certo. A gente trabalha para que dê certo, a gente trabalha para que as coisas se ajeitem, a gente trabalha para que as coisas da nossa casa, para que os nossos filhos, eles se arrumem e tenham um futuro melhor. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Hoje eu sou professora, né? Estou vereadora neste período, quero exercer esse mandato, num mandato popular, ouvindo as pessoas, ouvindo as comunidades, ouvindo os bairros, e esse ouvir atento, ele traz um compromisso de que nós precisamos lutar por aqueles problemas, por aquelas pautas que a sociedade nos coloca, que são hoje importantes, que são essenciais. Um é a questão da pandemia. Quando tu bem colocaste aqui na semana passada, eu encaminhei essa indicação e a prefeitura fez o convênio, assinou o convênio para a compra das vacinas. E outra questão é essa questão da mulher. Nós precisamos valorizar o nosso espaço, valorizar cada uma das mulheres do nosso município. E eu ouvi esses dias uma pessoa falando sobre que nós que exercemos cargos públicos somos especiais. Nós não somos especiais. Nós estamos aqui neste papel para exercer um trabalho a serviço de todas as pessoas. E esse ser especial significa dizer que nós somos mais ou que nós temos mais capacidade. E isso, de forma nenhuma, pode ser entendido desta forma, porque cada mulher é especial, porque faz do seu dia a dia a sua luta diária para sustentar a sua família. Então, eu acredito que a sua família, a mulher que vive contigo, que trabalha junto contigo, que sustenta a sua família, ela é muito mais especial que qualquer outra pessoa, porque ela se dedica, ela derrama o seu suor todos os dias para cuidar da sua casa e para cuidar dos seus. Então, eu quero deixar um abraço a cada mulher, a cada homem que consegue reconhecer isso e respeitar as várias mulheres que existem, porque quem cria machista somos nós, né? Nós educamos os homens, os filhos, e nós devemos educar os nossos filhos, e eu tenho 2 filhos em casa, nós devemos educar eles para que eles respeitem as mulheres e sejam companheiros delas, para que elas não precisem de ninguém para cuidar delas, né? Tem gente que diz, a mulher é o sexo frágil e precisa ser cuidada. Se nós formos respeitadas, não precisa de ninguém que nos cuide, nós nos cuidamos sozinhos. Então, um abraço para ti, Miguel, para toda a comunidade, para todas as pessoas que nos escutam, né? E continuamos aqui, trabalhando, ouvindo, sendo sensível aos anseios da comunidade de Tupã-Seretã. Juscelino Silveira Aquino, vereador do Partido dos Trabalhadores, falou com você, ouvinte do programa Variedades, nessa manhã de terça-feira. Um abraço, professora, até uma próxima oportunidade. Obrigada, tchauzinho. 9h28, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai em um intervalo comercial, a gente já retorna com a sequência